Olá, seja bem-vindo ao canal Física Pai d'Égua, eu sou o professor Ival Medeiros e vou resolver mais uma questão sobre atrito. A questão número 7, ela diz o seguinte: o bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo, num plano horizontal sob a ação da força F, constante e horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20 e a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo de F em newtons vale... Bem, nesse problema ele está pedindo para calcular o valor da força F. Para resolver um exercício desse, a gente começa analisando as forças que estão atuando. Então, sempre a gente vai pensar, tem um corpo aqui, ele tem uma massa, então ele vai ter um peso. E o peso ele aponta para baixo, então a Terra está atraindo, ele vai ter um peso P e ele faz uma força na superfície. Essa força que ele faz é o peso, então a superfície vai reagir, vai fazer uma força para cima, que é a reação normal de apoio. Então tem uma força para baixo, que é o peso, e aqui para cima, que é a normal. Acontece que é um par de ação e reação, então a normal ela é igual ao peso. A massa desse corpo é 5 kg, então o peso ele é massa vezes gravidade. A massa dele é 5, a gravidade vale 10, então ele tem um peso de 50 newtons. Então, peso 50 newtons. A normal é igual ao peso, então a normal também vale 50 newtons. E aí essa normal e o peso se anulam. Uma anula a outra, quer dizer, esse corpo nem vai subir nem vai descer. Aqui na vertical ele se mantém na mesma, mas ele está puxado para a direita e aí ele vai ter uma força de atrito que aponta aqui para a esquerda. Então tem a força de atrito nesse bloco aqui, olha. E essa força de atrito ela é calculada μ vezes a normal. A normal nós temos é 50 e o coeficiente de atrito ele deu aqui 0,2. Então, μ é 0,2. A normal a gente já tem que é 50 a 0,20, mas esse zero aqui não interessa, ele não precisa, então é 0,2. Então a força de atrito ela vai ficar μ 0,2 vezes a normal, que é 50. Então 0,2 vezes 50. Esse valor aqui, ó, a gente vai fazer assim: 0,2 vezes 50. Eu multiplico, deixo esse zero para depois, multiplico só o 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Esse zero que eu não usei, eu baixo. Então deu 100, mas a resposta não é 100 porque o 2 está depois da vírgula. Então tem uma casa depois da vírgula, eu tenho que tirar uma casa. Essa aqui fica de fora, 10,0 é 10. Então a força de atrito vale 10 newtons. Então, como a normal e o peso se anularam, sobraram essas duas forças. Então, nesse bloco, eu tenho a força F para a direita e a força de atrito para a esquerda. E aí eu vou aplicar a força resultante, é massa vezes aceleração. Essa aqui é a segunda lei de Newton que eu tenho que aplicar. Eu tenho duas forças. Essas duas forças, a resultante é F menos a força de atrito. Então, vai ficar F menos a força de atrito é massa vezes aceleração. Aliás, a massa dele é 5 kg, então é 5 vezes a aceleração. Mas quanto vale a aceleração? Então a gente vê aqui, olha, o bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante. Olha, a velocidade dele é constante de 1 metro por segundo. A velocidade nem aumenta e nem diminui, ela é sempre a mesma. E a aceleração, ela é uma mudança na velocidade. Só tem aceleração se a velocidade estiver mudando. E essa velocidade não está mudando, a velocidade é constante. Então a aceleração, ela é zero. A igual a zero. 5 vezes zero vai ser zero. Então a força menos a força de atrito. Aliás, essa força de atrito a gente já tem o valor dela, que é 10. Então F menos 10 é 5 vezes 0, que é 0. Esse menos 10 está aqui positivo, negativo no primeiro membro, passa positivo, então F vai ser igual a 10 mais 0, que é 10. Então a força ela vale 10 newtons. Então a resposta é alternativa D de dado.
Bem, se você gostou desse vídeo, dê um like, assine o canal, porque eu estou colocando vídeo todos os dias da semana para que você fique bem preparado para o Enem, para os vestibulares em geral e para as provas na sua escola. Muito obrigado e até a próxima.